Oi, pessoal, chegamos aqui no finalzinho da Previdência, nosso último módulo, e agora a gente vai passar ao vídeo do Conferindo o Nosso Aprendizado, onde eu vou mostrar algumas coisas que podem ter passado despercebidas lá nos outros vídeos, que são importantes e que vale a pena a gente falar. Então, já viu, né? É o que eu vou falar, né? Caderninho, anotando essas coisas super, super importantes, e depois a gente vai fazer aí um testezinho comentado de provas, de perguntas que caíram na prova, são bem recentes, tá bom? Então vamos começar aqui, deixa eu mostrar para vocês o slide. Algumas informações importantes. Um cliente aplicou mensalmente em PGBL por 11 anos, realizou um resgate total e sua opção foi pela tabela regressiva definitiva, ok? Então é aquela tabela que não compensa, definitiva, não compensa, esquece o imposto de renda. Falou em regressiva definitiva, esquece o imposto de renda. Ele pagou o imposto e morreu ali, ok? Qual que é a tabela? 2, 4, 6, 8, 10, 35, 30, parari, parará, ok? Bom, nesse caso, como ele, presta atenção aqui, ó, pagou mensalmente, todo mês ele fez uma contribuição, subentende-se que agora que ele vai sacar, a última contribuição foi realizada há um mês, está dizendo aqui. Bom, nesse caso, a tabela definitiva vai ser contada, vai ter uma contagem de acordo com cada contribuição. Então, ela vai ter várias alíquotas de cobrança lá. Ela vai pegar desde o aporte mais recente até o aporte mais antigo e enquadrar nas faixas de tributação. Isso é importante, tá bom? Na tabela regressiva, agora é uma outra coisa, não tem relação com o primeiro ali. Na tabela regressiva, que é a definitiva, em caso de falecimento do participante, na fase de contribuição, o cara tem uma previdência lá, está contribuindo, não importa se é P ou se é V, ele tem, e morreu. Morreu. Estava contribuindo ainda, não tinha transformado em renda. E aí, o beneficiário indicado no plano vai receber o valor montante acumulado, certo? Descontando, lógico, o imposto de renda. E aí, como a tabela diz que é regressiva, ele vai usar a alíquota da tabela de acordo com o período, certo? Agora tem um detalhe importantíssimo. Escreve. Se essa contribuição que ele fez, se esse plano que ele abriu tiver mais de 6 anos de contribuição, o beneficiário vai pagar a alíquota de 25% e CFNI. Não vai entrar de acordo com o tempo de contribuição, nada. Ele vai calcular 25% do montante e vai pagar o beneficiário. Isso é importante. Anota, anota, anota. Outra coisa que eu quero falar: o beneficiário. Todo plano de previdência pode ser colocado um beneficiário, tanto P como V. Esse beneficiário pode ser quem o cliente quiser, é inquestionável. Ele pode colocar quem ele quiser. A mãe, a sogra, o cachorro, a vizinha, quem ele quiser. É inquestionável porque é a vontade dele. Previdência é um seguro, certo? Então ele escolhe e determina. Essa pessoa, se ele vier falecer antes de transformar em renda, essa pessoa vai lá na instituição, leva o atestado de óbito, leva os documentos dela e saca. Saca sem burocracia. A previdência privada, ela não entra em inventário. Então, o cara morreu, tem um patrimônio imenso, vai ser feito aquela coisa de quem que é herdeiro, tem testamento, não tem testamento, vamos fazer o inventário. A Previdência está fora disso. Isso é uma informação importantíssima, ok? Para vocês guardarem mesmo. E que mais? Então, é por conta disso que muita previdência privada é aberta para fazer sucessão patrimonial. O cliente pensa, olha, eu vou deixar um montante aqui reservado até para os próprios herdeiros. Ele fala, porque no caso de eu falecer, vai demorar tanto para fazer esse inventário, minha família pode ficar sem dinheiro, pode não poder mexer até que se encerre o inventário. Então, aqui tem um volume que os meus herdeiros podem pegar e tocar a vida até terminar o inventário. Esse é o OC. E também, se ele não quiser deixar nenhum beneficiário, ele pode. Ele vai lá na instituição e fala, não quero ninguém como beneficiário. Deixa sem ninguém aí. O que vai acontecer? Legalmente, os beneficiários serão os herdeiros legais, tá? Então, isso também é muito importante. Agora, o que eu queria chamar a atenção também é que em 2024, janeiro, faz pouquíssimo tempo, o governo editou uma nova lei que muda a regra para a escolha da tributação nos planos de previdência complementar. Então, antes, quando você ia contratar um plano, você já tinha que fazer a sua opção tributária. Você tinha que escolher se seria compensável ou definitiva no momento que você fosse resgatar. Agora pensa, você faz um plano, o seu objetivo é de 20 anos, mexer daqui 20 anos.
Poxa, eu sei lá, daqui 20 anos como é que vai ser melhor tributação para mim, não tinha muito sentido. Então a gente tinha um pouco de dificuldade para escolher a tributação. Demorou, eu acho que demorou para o governo alterar essa medida, essa nova lei, e agora eu posso fazer a opção, tanto para VGBL quanto para PGBL, tá? No momento que eu vou fazer o resgate, ou que eu vou transformar em renda. Ok? Então, ou vou resgatar, eu escolho a tributação, ou então eu vou transformar em renda e eu escolho a melhor tributação nesse momento. Importante também, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho de PGBL e VGBL também. Um cliente que deseja aportar no PGBL para obter o diferimento fiscal só pode aplicar até 12% da sua renda bruta. Isso vocês já entenderam, senão ele vai comprometer o cálculo no imposto de renda dele, certo? Mas o cliente chega para mim e fala assim, Vânia, não quero 12, eu quero depositar mais, porque a minha intenção não é só o diferimento, a minha intenção é deixar um volume, porque se eu vier a falecer, os meus herdeiros, entendeu? Exemplo anterior, o cliente pode querer depositar mais. Qual é a sugestão que a gente pode dar para ele? Abra um PGBL com 12% da sua renda e você vai ter o benefício no próximo ano com a declaração de imposto de renda. E abra o restante, um plano de VGBL e deposite a quantia que você acha suficiente. Entendeu aqui? Dá para fazer, dá para abrir quantos planos eu quiser, tá? Dá para fazer. Essa é a saída ajustada. Agora, se o investidor desejar abrir um plano de previdência, de PGBL, para usar o benefício, e quer colocar os filhos, fazer um plano para os filhos, ele pode? Ele pode, isso é possível, mas desde que os filhos sejam menores de 16 anos. Senão, não pode. Ah, mas eu quero fazer um plano para um sobrinho e quero usar o diferimento fiscal. Pode? Não pode, porque ele não é seu dependente. Você pode até abrir, mas você não vai. Faz um VGBL, então, porque você não vai poder usar o benefício dos 12%. Agora, se esse menor, se esse sobrinho for dependente legal dele, aí pode. Ah, e aí se eu tenho filhos maiores de 16 anos, ou quero fazer um plano para minha esposa, por exemplo. Essas pessoas, filhos maiores ou mesmo a esposa, eles têm que se enquadrar no PGBL. Ou seja, contribuir para o INSS, fazer declaração de imposto de renda para ter o benefício, tá bom? Senão, não adianta. Então, são coisinhas que são legais falar, né? Porque mexe com o raciocínio mesmo. Para a gente entender melhor aí. Bom, olha que lindo. Vamos exercitar o nosso cérebro. Primeiro exemplo. Um indivíduo de 38 anos de idade fez um plano de previdência complementar VGBL. Pergunta da prova, já anota lá. Opa, é um VGBL. Não usa benefício fiscal. 500 mil de uma vez só, aporte único. Regime de tributação, exclusivo na fonte, tabela regressiva. Exclusivo, já diz, exclusivo na fonte, colocou lá, não vai mais compensar. A Ambima sempre fala isso aqui, tá? Ou ela fala exclusivo na fonte, mas ela menciona o tipo de tabela, que é para também não vamos bater tanto, né? Ela esclarece, tá? Caso esse participante resgate o total de seus investimentos aos 50 anos, opa, entrou com 38, saiu com 50, o aporte ficou lá depositado 12 anos. E o saldo bruto da aplicação esteja em 1.200.000, nossa, rendeu pra caramba. Ele entrou com 500, tem 1.200.000, rendeu lá 700 mil. Certo? Qual será o valor líquido do resgate? Dá um nó. Posso garantir para você que na hora da prova, dá um nó. Se você não tiver a folhinha lá para anotar, dançou. Então vamos raciocinar aqui, vamos exercitar o nosso cérebro. Ele entrou com 38, saiu com 50, a contribuição dele ficou lá por 12 anos. Tabela regressiva 2, 4, 6, 8, 10, então ele vai estar na alíquota de 10. Como é um VGBL e não um P, ele vai ser tributado somente pela diferença, pela renda que ele teve durante todo esse período. A renda foi de 700 mil. Até aqui tudo bem, né? O valor do imposto a pagar, então, será 70 mil, 10% em cima de 700 mil. Acabou aqui? Não acabou aqui. Olha a pergunta. Qual será o valor líquido do resgate? É isso que ele está perguntando. Então, o que a gente vai fazer? O bruto, 1.200.000, descontou 70. Descontou, então, 70 mil. Peraí que teve um piripaquezinho aqui. Pronto. Eu tenho, então, resgate líquido de 1.130.000. Então, é muito importante que a gente preste atenção no enunciado. Já falei uma porrada de vezes, mas é importante. Agora, a gente vai ver um outro exemplo que tem as mesmas características, porém, é um plano de PGBL.
E o regime de tributação é o compensável. Opa, PGBL, tabela do imposto de renda progressiva, compensa na declaração, PGBL tributa sobre o principal mais o rendimento. Primeira coisa que a gente vai lembrar aqui. O resto é tudo igual. Ela está perguntando qual será o valor líquido do resgate. Bom, quando ele fizer esse resgate, ele vai pagar, obviamente, 15%. Vai ser tributado em 15%, certo? Com a compensação devida na declaração do imposto de renda, segundo a tabela do imposto de renda. Ele vai compensar lá. O IR cobrado no resgate será de 15% sobre o total dos recursos, total 1.200.000, ou seja, ele vai desembolsar ali 180 mil, certo? Na próxima declaração do ajuste anual, então, o cliente vai informar o valor total resgatado, 1.200.000, somado aos rendimentos que ele teve no ano, aquilo que é tributável, ao salário dele. E aí vai ser feito aquele cálculo para ver e compensar aquele imposto já tributado, tanto o que ele pagou na saída, e vai ver se ele ainda tem a ver, tem que pagar mais imposto ou tem restituição. Então, essa é a grande diferença. Qual será o valor líquido do resgate? Será esses 15% mais a compensação que ele vai fazer do ajuste na declaração, tá bom? O outro exemplo aqui, ele é também com as mesmas características, mas é um plano de previdência VGBL com aporte único de 500, com o mesmo regime de tributação anterior, que é a compensável. Só muda o plano. Então, o que muda? Mudou o plano? Muda a tributação, que no VGBL vai ser só sobre o rendimento, ok? Bom, o que a gente tem que olhar aqui? Primeiro que ele fez o resgate, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai pagar 15% no resgate, rendimento de 700 mil vezes 15%, ele vai resgatar, vai pagar 105 mil e vai creditar a diferença. No regime compensável, então, será feito o ajuste na declaração do imposto de renda, segundo a tabela do imposto de renda, que vai de 0 a 27, porém será feito somente sobre o rendimento. Somente, né? Ó, porém, somente será feito somente skills. Porém, somente será feito sobre o rendimento, tá bom? Então, é aquela coisa, vai entrar lá como renda também, igualzinho o PGBL, só que a diferença aí é que a tributação vai ser só sobre o rendimento. Último exemplo aqui, já deu nó aí pelo que eu vi, né? Já deu nó. Oh, por isso que eu não estou enxergando direito, falta o óculos. Agora sim. O indivíduo de 38 anos, mesma coisa, gente. Só que nesse caso ele fez um plano complementar tipo PGBL, aportou 500 mil e escolheu a tributação exclusiva na fonte, que é a definitiva, ok? Não entra na compensação. Tributação exclusiva na fonte vai lá para um campo da declaração de imposto de renda. É bom anotar isso, tá? Que aí você raciocina melhor. Bom, nesse caso, o participante resgatou o total de seus investimentos também aos 50 anos de idade, o saldo bruto da aplicação está em 1.200.000. Como vai ser feito o valor líquido do resgate? Também assim, gente, PGBL vai pagar 10%, porque ele está usando a definitiva, ele tem o tempo superior a 10 anos, então ele vai pagar 10% e não vai compensar mais nada, porque ele optou pela regressiva definitiva, tá? Então, a base de cálculo é que vai mudar, porque vai envolver o valor aportado mais o rendimento, ou seja, a base de cálculo vai ser 1.200.000, vai aplicar sobre capital e juros e vai colocar aí, vai calcular 10% e vai dar 120 mil e vai receber 1.080.000. Então, esses 120 mil vai entrar lá na imposto de renda dele como a tributação exclusiva na fonte. Só informar que recolheu e mais nada, não tem acerto, ok? Não haverá nenhuma compensação, esse valor será demonstrado no imposto de renda como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e só. É complicado? É uma questão de raciocínio. Então tem que pensar. Por isso que eu venho falando que não adianta decorar a tabela, gente. Não adianta decorar. Decorar a tabela é importante, você tem que saber a tabela. Mas você tem que entender como é que isso funciona, tá? Então agora, para confundir um pouquinho mais, eu vou jogar essa questão aqui. O João Alfredo adquiriu um plano de previdência PGBL em uma instituição financeira na qual mantém uma conta corrente e argumentou sobre algumas características do fundo, mas saiu insatisfeito. Pensou que precisava obter informações mais aprofundadas. Nesse caso, ele deveria procurar maiores detalhes do seu fundo de previdência junto a quem? 80% dos candidatos erraram essa pergunta na prova. Pode cair de novo, né? Ou pode cair de uma outra forma. Mas vamos pensar aqui. Deixa eu dar a resposta também.
80% escolhem a SUSEP. Então, vamos esclarecer aqui. Vamos ler de novo. Olha como a pergunta vem floreada. João Alfredo, nem me interessa o nome da pessoa, interessa que foi um plano de PGBL. Ok, primeira coisa que chama atenção. Em uma instituição financeira no qual mantém uma conta corrente, pouco importa se ele tem conta, se ele não tem conta, isso é só para florear. E ele foi lá fazer o quê? Perguntar sobre algumas características do fundo. Do fundo de previdência. Ele não foi perguntar do plano. Então, está aqui onde você vai matar a charada. Quem supervisiona os fundos de previdência, fundo, não é a previdência quanto a regras, quanto a contratos. O fundo é supervisionado pela CVM e não pela SUSEP. A SUSEP vai lá supervisionar os contratos, o regulamento, se está sendo, os planos estão contratados, nem regulamento, né? Porque o regulamento do fundo é do fundo. Ela vai olhar o regulamento do plano, tá? Então, por favor, gente, não seja o próximo a errar, porque essa questão vem de novo, tá? É isso aí. Agora aqui, olha, por exemplo, a diferença. Além da seguradora, o cliente que adquire um plano de previdência aberta pode colher informações em... Aqui ele não está falando nada do fundo. Não está falando nada do fundo. Ele está falando sobre características do plano de previdência. Aí sim é a SUSEP. Tá? Então, coloquei as duas caíram em prova, porque aí fica mais fácil de você entender a diferença de uma e de outra. Mais uma aqui. Mauri adquiriu um plano de previdência privada aberta e depois de 5 anos de contribuição resolveu sacar parte dos investimentos, porque ele perdeu o emprego e suas finanças ficaram comprometidas. Analisando o contrato, constatou que a taxa de carregamento seria cobrada na saída. Então, putz, agora que eu vou resgatar, eu vou ter que pagar a taxa de carregamento, porque ela é cobrada na saída. Considerando que trata-se de um VGBL, a taxa de carregamento irá incidir sobre o valor 2 pontos. Primeira coisa, olha o tamanho do enunciado. Importa que ele resolveu sacar porque ele perdeu o emprego? Que as suas finanças ficaram comprometidas? Gente, tudo isso você risca aqui e vai somente ao que interessa. 5 anos de contribuição, resolveu sacar e o plano tem taxa de saída. Aqui, considerando que trata-se de um plano VGBL, PGBL e VGBL podem ter taxa de saída, de carregamento na entrada, na saída, independente do tipo de plano. Então, é encheção de linguiça, tá? Então, aonde vai incidir a cobrança da taxa de carregamento? É isso que está perguntando. Sobre o que vai incidir a taxa de carregamento? Sobre que valor? Bom, da contribuição apenas, depende do que estiver disposto no regulamento, pois não há legislação que especifique a cobrança. Das contribuições acrescidas dos juros acumulados no período, ou não haverá cobrança, pois a taxa de saída será cobrada no momento em que os recursos serão transformados em renda. Essa está totalmente errada. Não tem isso. Taxa de saída cobrada no momento em que os recursos serão transformados em renda, porque normalmente a taxa de carregamento ela é cobrada enquanto você está aportando, tá? Das contribuições acrescidas dos juros acumulados no período, taxa de carregamento só é cobrada sobre os depósitos, sobre os aportes, não é sobre os juros. Depende do que estiver disposto no regulamento, pois não há legislação que especifique a cobrança. É claro que há. Não pode cobrar nada que não esteja previsto na legislação. Ora, então é a A, gente. A incidência da taxa de carregamento vai ser feita sobre as contribuições que o cliente fez. Então, lembra aquela história? A taxa de carregamento de 4%. Eu aplico R$100, 4% é taxa de carregamento, 96 vai para o fundo. Ou seja, eu descarreguei a taxa de carregamento no aporte. Quando ela é na saída, esses R$100 vai totalmente para o fundo e quando eu resgatar, eu vou pagar os 4% sobre os R$100. O que é juros, não. Tá bom? Fique esperto, fique esperto. Mais uma aqui para confundir sobre taxa de carregamento. Bom, taxa de carregamento de um plano de previdência privada aberta pode variar em função do saldo acumulado, não pode ser diminuída uma vez definido o percentual, pode ser resgatado pelo participante ao final do período de acumulação do plano, sempre será o percentual determinado no plano inicial, mesmo que o participante faça a portabilidade para outra instituição. Bom, vamos pensar, não tem muito enunciado aqui. Vamos ver se essas observações, essas alternativas fazem sentido. Começando pela última aqui, ela será sempre o percentual determinado no plano inicial, mesmo que o participante faça a portabilidade para outra instituição. Não, porque um dos motivos do participante mudar para outra instituição, fazer a portabilidade, muitas vezes é por conta da taxa de carregamento.
ele observa que uma outra instituição cobra menos de taxa de carregamento. E é por isso que às vezes ele quer fazer a portabilidade. Então essa está excluída. Pode ser resgatada pelo participante ao final do período de acumulação do plano. Taxa de carregamento é encargo. Nunca vai ser resgatado pelo participante, tá bom? Não pode ser diminuída uma vez definido o percentual. Pode, não pode ser aumentada, mas diminuída pode, porque ela vai ser até um benefício para o participante. A história da outra pergunta lá, que ela pode ser alterada, né, durante a fase de contribuição, quando há um montante acumulado maior. Então, olha, se o senhor juntar 100 mil, o senhor vai ter uma taxa de carregamento menor. Então, não pode ser diminuído uma vez definido. Está errado. A resposta, gente, é a A. Pode variar em função do saldo acumulado. Então, é exatamente o que eu acabei de falar. Às vezes, o plano prevê que quando eu acumulo, passo a ter um saldo maior, a taxa de carregamento pode variar, pode diminuir. Como o contrário também. Então, de repente, está lá no regulamento que ela é cobrada de 5%, o cliente 5% até um determinado valor acumulado. Não confunda saldo acumulado com cobrança da taxa de carregamento sobre os juros, tá? É um montante acumulado. Confunde, né? Vamos ver o Dagoberto aqui. O Dagoberto é um jovem e vai completar 40 anos. Deseja contratar um PGBL para assegurar sua aposentadoria, o que pretende fazer com 60 anos. É um conhecedor de mercado e possui um perfil agressivo. O assessor em investimento, então, vai orientar esse cliente. O que esse assessor vai fazer primeiro? Então, ele tem 40 anos e pretende se aposentar com 60. Ele tem aí 20 anos para esperar. Ele é conhecedor de mercado, ótimo. Eu fiz o perfil dele, Suitability, mostrou que ele é um conhecedor de mercado e possui um perfil agressivo. Então, nada mais legal do que eu indicar um fundo de previdência que tenha um risco. Quanto maior o prazo, o maior risco eu posso agregar, ok? Qual desses fundos eu mostraria, eu indicaria para o cliente? Pensa bem. Nós estamos falando de fundo de previdência. Previdência. Nós vimos aí, acho que no penúltimo vídeo, a classificação da Ambima para os fundos de previdência, que são diferentes, certo? Então, a gente tem lá os balanceados 15 e 30, e a gente tem o balanceado 49 mais, ou acima de 49. Então, são fundo de ações que investe acima de 49 em renda variável e são de previdência. O fundo de ações que investe no mínimo 67% em renda variável é um fundo comum lá. Nós vimos na classificação Ambima para fundos de investimento. Ok? Então, não confunda. Está aqui só para confundir. Tá? Esse fundo aqui, ele pode até ter, se ele tem acima de 49, ele pode até ter, se posicionar em 67. Mas o fundo a ser indicado é o Previdência Balanceados acima de 49. Não existe essa indicação para fundo de previdência. Aqui a gente vai dizer o que a SUSEP faz com exceção. Olha a palavra exceto. Isso é danado para confundir. Cabe à SUSEP, exceto, ou seja, qual das alternativas abaixo não cabe à SUSEP? Então vamos lá ler junto. Autorizar e fiscalizar a constituição de operações das sociedades seguradoras, previdência complementar aberta, que é o que estava lá no nosso primeiro vídeo sobre o sistema financeiro, tem lá a SUSEP, e ela realmente vai autorizar e fiscalizar a constituição de operações de seguro, de previdência complementar aberta. Se fosse fundo de pensão, seria Previc, tá? Bom, zelar pelo mercado e proteger a captação de poupança popular realizada através das operações de seguro, previdência aberta e capitalização. Sim, ela vai olhar por esse mercado, ok? Não só de previdência, mas de seguros, de planos de capitalização. Está condizente aqui. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores do seu mercado. Sim, em outras palavras, está dizendo a mesma coisa. Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Então, aqui é que está o que ela não faz, porque ela tem o seu conselho que vai fazer isso, tá bom? Detalhes que fazem a diferença. Próxima question. Em um plano de previdência, o período de diferimento é aquele em que? O que é período de diferimento? Meu Deus, não lembro mais. Previdência tem duas fases, 2 períodos. Vamos raciocinar porque a gente não lembra mais. Não lembra mais. Uma, você tem que lembrar.
é do benefício. Tudo que é renda, a gente fala benefício. O recebedor da aposentadoria do INSS, ele tem um benefício. Então, o benefício, a renda, é a segunda etapa. A primeira é de acumulação. Então, o diferimento é aquela em que o contribuinte está realizando as suas contribuições para o plano que formarão a sua reserva. Então, nota aí, fase 1, fase 2, diferimento, acumulação, renda, benefício. Só para ajudar no raciocínio. Porque dá branco, dá branco. Gente, não estou brincando. Às vezes eu pego lá as questões de prova da Ambima, dá branco para mim. A forma como está formulada a questão, sabe? Tem que parar, tem que pensar. Então eu imagino, para quem está aí estudando, dá branco. Mas vamos caminhar de acordo com o raciocínio. Aquilo que você está vendo que não está legal, vê de novo, tá bom? E aí a gente vai chegar lá. Certeza que você vai chegar lá. Certeza. Sabe por quê? Porque todo mundo que foca, passa. Vai passar. Vai ser no sufoco? Às vezes é no sufoco. Eu tive alunos que ficaram por uma questão. Olha que judiação. Também tem aqueles que passam por uma questão. Então, é normal. A boa notícia é que você pode fazer de novo. Então, não vou falar aqui no meu curso, 100% de pessoas que fazem curso passam. Isso tem muito a ver com o candidato, da forma como ele estuda, da forma como ele se dedica, da forma como ele se compromete. Ok? Então, estudar para CPA 10 é estudar, é focar. Porque não é tão simples assim. Principalmente para quem não está no mercado, para aquele candidato que está saindo da faculdade, que está se preparando e não conhece. Ele não conhece porque ele nunca trabalhou, ele quer trabalhar numa instituição financeira. Está fazendo lá economia, administração, ele quer seguir uma carreira dentro da área financeira. Então, é natural, a dificuldade é maior. Mas, para quem tem uma dificuldade maior, precisa ter uma dedicação também maior, tá bom? Encerrou aqui o Conferindo Nosso Aprendizado. Depois a gente vai fazer aí um outro vídeo de encerramento do curso. E vamos em frente, gente. Vamos em frente. Fé e foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Até o próximo vídeo.